Agora a gente já conversou sobre insônia, sobre os fogachos, já conversamos sobre fadiga, sobre aquele cansaço físico que a mulher nessa fase do climatério sente. E já dei algumas ideias de coisas que você pode fazer, que estão ao seu alcance para que você melhore. Hoje vamos continuar com outro sintoma que é muito frequente nessa fase de transição menopausal, pós-menopausa, e que as mulheres se queixam muito. Se você não se queixa, provavelmente você tem alguma amiga, alguém ao seu redor que se queixa disso, que é a secura vaginal e a diminuição da libido. Na menopausa, a gente tem essa parada da produção dos hormônios ovarianos. A nossa glândulazinha ovário para de funcionar. Ela para de produzir o estradiol, a progesterona, a testosterona. Então, as quantidades que a gente tem no corpo, que são mínimas, que às vezes são dosadas no sangue, elas estão vindo a partir de outra glândula, da glândula adrenal, aquelas glândulas que ficam lá acima dos rins. Elas produzem o DEA, a pregnenolona e o DEA, e este vai se convertendo no estradiol, na testosterona, mas é uma quantidade muito ínfima, até porque não é prioridade da adrenal fazer este trabalho. A nossa glândula adrenal, ela produz inúmeros hormônios. Ela produz as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ela vai produzir o cortisol e ela vai produzir a pregnenolona e o DEA e alguns derivados, mas não é a prioridade dela produzir esses derivados, a testosterona e etc. Isso era um trabalho que era do ovário. Então imagina que você demitiu um funcionário da sua empresa e você pegou esse trabalho e jogou para cima de outro setor. O que isso vai acontecer neste momento? Aquele setor vai ficar sobrecarregado e aquilo não é uma prioridade para aquele setor, uma vez que ele já tem outras prioridades e outras atividades. Soma-se ao fato de que a sua adrenal já está um pouco bagunçada por conta da alteração do sono, sobre a qual a gente falou nos outros vídeos. Mas, quando a gente tem essa queda hormonal, essa queda acentuada dos nossos níveis de estradiol, uma das coisas que altera são as nossas mucosas. Então, a mucosa da boca, a mucosa do olho, a mucosa anal, a mucosa vaginal, intestinal, gástrica, tudo isso se altera. Mas por quê? Qual que é a relação disso, Salir, do estradiol com essa alteração? A relação é a seguinte: o estradiol é quem dá o viço na nossa pele, e não só na pele que a gente vê, também nas nossas mucosas. Então, a gente com esse estradiol muito baixo, conforme ele cai, essa queda abrupta do estradiol faz com que a nossa mucosa vaginal fique mais ressecada. Ela fique mais propensa até a ter infecções urinárias de repetição, infecções urinárias pós-relação sexual. Então, isso também é uma tendência a acontecer nessa fase. E algumas mulheres têm dor na relação sexual e com isso elas vão querendo cada vez menos ter relação sexual. Só que isso não precisa ser desta forma. Isso também vai variar de mulher para mulher. Tem mulheres que vão ter esse sintoma e tem mulheres que não vão ter esse sintoma. Normalmente, antes desse sintoma acontecer, a mulher percebe que ela teve um aumento da lubrificação vaginal. Então, ela está achando aquilo ótimo, mas depois essa lubrificação ela cai assustadoramente, tende a cair assustadoramente. Então, e isso também, claro, né? Associado a isso, a gente também tem a queda dos níveis de testosterona. Essa queda dos níveis de testosterona que se acentuam nessa fase da produção da mulher, que já é mais baixa do que no homem, 10 vezes mais baixa do que no homem. Você cai os seus níveis de estradiol, ou seja, sua mucosa está mais fina, mais friável, parece que ela está pouco hidratada mesmo por dentro. A sensação que você tem é que por dentro ela está pouco hidratada. A parte interna está com pouca hidratação. Soma-se isso a testosterona mais baixa. Ou seja, além de estar sentindo dor, você não tem nenhuma vontade, e não só de não ter relação, mas você acaba não tendo nenhuma vontade nem de ter novas iniciativas na sua vida, de dar novos passos diferentes. Isso acontece por conta dessa queda hormonal. Claro que também tem outros fatores, tem tudo aquilo que você já viveu, a tua bagagem de vida, isso tudo vem também e se acentua muito nessa fase. É uma fase de transição, é uma fase de mudança no nosso corpo.
E sendo uma mudança, isso vai impactar na gente de inúmeras formas, não só físicas, mas impacta também na nossa psique. Então, o que você vai começar a fazer para melhorar esse sintoma, para amenizar esse sintoma? Claro que o ideal é que você vá a uma consulta com o seu ginecologista, com o endocrinologista, para que você possa avaliar se você pode ou não fazer a terapia de reposição hormonal. Mas eu vou te ensinar uma coisa que você já pode fazer, porque ajuda bastante. Você vai comprar um vidrinho de óleo de coco culinário. Não pode ser o cosmético, tem que ser um óleo de coco orgânico, tem que ser um óleo de coco prensado a frio, ou seja, ele não usou nenhum solvente para fazer aquele óleo de coco. E 2 a 3 vezes por semana, à noite, você vai introduzir um pouquinho, pontinha da falange, mais ou menos 2 gramas desse óleo de coco na sua mucosa vaginal. Vai passar ao redor da sua mucosa, massageando devagar, sem ficar fazendo um monte de força. Passa devagarzinho, porque essa fase a mucosa fica muito mais sensível. Pode passar na parte de fora também. Isso vai ajudar a manter a lubrificação natural da tua mucosa. Todas as mucosas, elas têm uma lubrificação própria. E o óleo de coco, ele tem uma estrutura molecular que é bastante parecida com a estrutura molecular da gordura do óleozinho que a gente tem dentro desta mucosa, da mucosa vaginal. Então, isso vai te ajudar a amenizar tanto os sintomas da dispareunia, que a gente chama, que são as dores na relação sexual, o ressecamento vaginal. Isso também ajuda a prevenir as infecções urinárias de repetição. Tem mais coisas? Tem. Em relação à infecção urinária de repetição, existe um ativo, que é uma frutinha pequenininha chamada cranberry. Essa frutinha, ela ajuda a prevenir essas infecções urinárias de repetição, mas você consegue comprar cranberry manipulada ou consegue comprar em farmácia, em loja de suplementos. Não costuma ter contraindicação e é um auxiliar para evitar essas infecções urinárias recorrentes. Outras coisas vão se relacionar à questão mais da higiene, né, e os hábitos. Então, o tipo de material que você usa na sua calcinha, então procurar calcinhas com tecido mais natural, algodão, porque acabam sendo mais confortável ali para que a mucosa respire adequadamente. Evitar usar roupas tão apertadas, tão justas na maior parte do tempo, não ficar prendendo o xixi o dia inteiro. Ah, mas não tem lugar. Arruma um lugar para você fazer o seu xixi. Se hidratar de uma maneira adequada, isso tudo faz com que também, além de você ajudar a manter a saúde dessa mucosa, manter-se livre de infecções urinárias de repetição. Então é uma ajuda. O que é o ideal? Claro que o ideal é que essa mulher possa fazer a terapia de reposição hormonal, porque os sintomas amenizam demais, né? Principalmente quando a gente fala de reposição hormonal bioidêntica. Mas, antes de você ir lá no médico, essas coisas você já pode fazer, porque você já vai estar com meio caminho andado, você já vai estar melhor do que muita gente que chega aqui no consultório. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, me segue, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e me segue nas outras redes também, Instagram, TikTok, porque lá eu estou todo dia postando conteúdo e tirando dúvida das pessoas. Então, era isso que eu tinha para falar hoje e a gente ainda vai continuar com os sintomas porque tem muitos, tá bom? Beijo!